Olá pessoal, eu sou Arlete Moreira e hoje estamos aqui no nosso 7º podcast com o tema Por que ter rotina? É isso aí. Você gosta de rotina ou não? Tem muitas pessoas que amam a rotina e não saem dela de jeito nenhum. E tem outras pessoas que já não gostam da rotina. Você sabe como que você é? Já parou para pensar nisso? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da rotina, como é bom você se organizar, tá? Então, a rotina, ela é necessária para que você tenha uma organização. Existem pessoas que já se programam no domingo para o resto da semana. Existem pessoas que se programam no dia a dia. Eu acordei, então essa vai ser minha rotina de hoje. E existem as pessoas que nem se organizam. E aí elas ficam a la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí vira uma bagunça toda a vida dessa pessoa. Então é muito importante, principalmente se você conseguir se organizar antes. Pega algumas horinhas ali no seu domingo, pense como vai ser a sua semana, tenha uma agenda. Gente, a agenda, ela é extremamente importante. Por quê? É onde você vai conseguir colocar os seus compromissos ali dentro e não atropelar nenhum e muito menos deixar de fazer algo que possa ser importante para você naquele dia. Se você, hoje em dia a gente tem aqueles planners, né, que você coloca, tem ali de segunda a sexta ou até domingo e você coloca ali o que você tem que fazer. Também é uma ótima forma de você organizar a sua rotina. E ali você vai escrever tudo o que você precisa fazer. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Leve em consideração o tempo de transporte que você vai até o seu trabalho. Leve em consideração o horário de almoço também, porque é muito importante nós seguirmos a questão do nosso almoço, né? Dentro da nossa empresa, a empresa estipula o horário para que nós, colaboradores, possamos almoçar e ter um momento de descontração. Então, às vezes, naquela bagunça do dia a dia ou naquela desorganização, você deixa de almoçar. O deixar de almoçar é o deixar de se alimentar, tanto de comida quanto mentalmente, porque é nesse momento que você descontrai, nesse momento que você dá aquela esticada, nesse momento que você conversa com seu colega de trabalho, ou até mesmo faz uma ligação para alguém importante. É nesse momento que você se conecta com você e você vai alimentar o seu corpo e a sua alma, tá? Então, o horário de almoço é extremamente importante. Flávia, mas eu não consigo, tem dias que eu saio um pouquinho ali da rotina porque acontece uma coisa ou outra, tá tudo bem. É isso que a gente quer falar. Nem tudo vai sair exatamente como você planejou. E tá tudo bem, gente, não tem problema. Porque o que importa é você ter uma base, né? É você saber exatamente, hoje eu preciso fazer isso. Em cima desses 5 itens aqui que eu coloquei, eu posso ir colocando algo a mais. Se esse daqui não deu certo, tá tudo bem. Joga ele pro outro dia, se não tiver problema dele não ter sido feito naquele mesmo dia, tá? Então, gente, a organização ela é extremamente importante. E eu não digo isso só para sua empresa, eu digo isso para a sua vida pessoal também. Porque quando você se organiza até na sua alimentação, existem pessoas, né, que levam comida para o trabalho. Então, se você já deixa tudo organizadinho no final de semana, na segunda-feira você já vai ter as suas marmitinhas prontas. Qual que é o benefício? Você economiza financeiramente, você acaba não comendo besteira na rua, porque o que acontece? A falta de organização faz a gente comer besteira. A gente vai sempre numa opção mais rápida, a gente vai num fast food, a gente vai num café e come um pão de queijo, um pão na chapa, enfim, qualquer coisa para você se alimentar naquele momento rapidamente. E qual é a probabilidade de você lembrar que você vai comer uma salada naquele momento corrido? É muito pequena. Tem as pessoas que são bem regradinhas nessa questão da alimentação, mas tem a maioria não é.
Então, assim, a probabilidade de você pensar em algo ali, que é muito rápido, que você vai comer na sua mesa, é muito mais fácil do que você pensar numa boa alimentação. Então, tenha em mente que a organização, ela é extremamente importante e só depende de você se organizar para que sua semana seja incrível. Eu vejo, inclusive, essa questão da organização como aliada de várias outras situações, né? Quem coloca uma rotina na vida evita procrastinação, quem coloca uma rotina consegue se alimentar melhor, lembrando que se alimentar também é nutrir o corpo, é nutrir a mente, é adotar um estilo de vida mais saudável. Quem adota a rotina possivelmente vai começar a dormir melhor, e todas essas questões, né, todos esses são os requisitos para que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor, seja como profissional ou seja no pessoal. Você percebe que a rotina, ela ajuda o funcionamento do seu intestino. Então, como o nosso intestino já foi considerado o nosso segundo cérebro, imagina que é importante você todos os dias ter o seu intestino funcionando. Ele vai também conseguir fazer com que outras coisas se regulem no seu corpo. Pode parecer uma coisa bastante peculiar, né? Ou então assim, que curioso, né? Por que faria tanta diferença para o intestino? Então, na verdade, a gente lança o desafio, faz o contrário, adota a rotina e veja os benefícios que você vai ter. Entre esses, seria uma das características, mas tem várias outras que com o passar do tempo, vocês vão perceber o quanto valeu a pena. E isso depende único e exclusivamente de uma organização, né? É bem importante esse tópico. É isso aí. Então a rotina, ela é uma base do que vai acontecer naquele dia, tá? Como a gente mencionou aqui no início, você vai ter sempre um início de como o seu dia vai começar. Então, vou dar um exemplo meu, tá? Duas vezes na semana, eu treino às 6 horas da manhã. Então, eu sei que naqueles dias eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que me programar, depois eu volto para casa, vai ser um pouco mais acelerado até o momento de eu sair de casa e ir para o meu trabalho. E nesse momento que eu preciso já deixar o meu café da manhã organizado também, para que eu não atropele. Porque o dia que eu não faço isso, eu saio atrasada e eu chego atrasada no meu trabalho. Então, olha como a organização, ela faz parte dessa rotina, ela traz um entendimento e ela ajuda o seu cérebro a pensar melhor, né? Encaixar ali. Pense que a rotina é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai encaixando ali pecinha por pecinha e ali vai formando aquele desenho. Então, é exatamente isso que você vai fazer no seu dia a dia. Como eu mencionei também, você tem que fazer uma rotina para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. O profissional, que a gente está abrangendo aqui bastante dentro dos nossos podcasts, é importante para que você não esqueça nada que seja importante para entregar naquele mesmo dia, tá? Então, se você tem uma reunião importante com o cliente, para que você não se atrase para essa reunião e até mesmo se organize para que essa reunião saia exatamente como você planejou. Para que você não se esqueça de falar nada com o seu cliente, que possa ser um assunto muito importante e aí naquela oportunidade que você tem de estar presente com esse cliente, você não aborde esse assunto. Então, você fazer um checklist ali antes de uma reunião é importantíssimo. Como que eu faço? Vou dar um exemplo. Eu tenho um caderno, uma Moleskine, um caderninho pequenininho, aonde eu coloco exatamente o que eu preciso falar para os meus clientes na reunião. Por quê? No meio de uma reunião, dependendo do tempo que demora ali, a gente acaba atropelando um pouquinho, né? E esquecendo, que entra em outros assuntos e você acaba esquecendo. Quando você tem um caderninho ali que você leva para a reunião, você vai falando todos os itens que você precisava dentro daquela reunião e ela sai exatamente como você queria, tá? Então, essa forma que eu adotei, ela é muito importante e não me deixe esquecer nada. Além de que, durante o dia, nós sabemos o
quanto durante o nosso trabalho, nós temos coisas que vão acontecendo ali no meio dele, né? Que tira a gente totalmente do que a gente tinha planejado. Só que se você tem esse checklist, você sabe que essa reunião eu não posso deixar de lado, esse almoço eu não posso deixar de lado, a entrega desse projeto eu não posso deixar de lado, isso daqui eu não posso deixar de lado. Então você vai ter uma lista do que é prioridade para aquele dia e uma lista das coisas que, se não derem certo para fazer naquele dia por conta do tempo, você pode deixar para o dia seguinte, mas que tem que estar no seu radar para que você não esqueça disso, tá? Então olha como a rotina, ela abrange muitos detalhes. A rotina, ela te traz detalhes do que você precisa trazer para você naquele dia. E quanto mais informação você vai colocando ali, melhor você vai ficando. A gente sempre traz aqui a questão de que o nosso cérebro, ele não quer que a gente saia da zona de conforto, não é? Então, quando você tem tudo organizadinho ali, seu cérebro vai entender de uma forma mais fácil e principalmente quando você vai ticando ali as coisas que você já foi fazendo durante o dia. O seu cérebro se sente feliz quando ele vê aquele tiquezinho feito, e aí ele se sente orgulhoso de que você está cumprindo com o que foi proposto, tá? E aí a gente entra na questão da rotina da zona de conforto. A rotina também pode ter um lado ruim. Ela pode te deixar literalmente na zona de conforto para que você não faça coisas novas, tá? Então fica um alerta aí. Será que a rotina que você está fazendo todos os dias é a rotina de que você vai ser edificado, que você também vai crescer como pessoa, como profissional, e você também tem tempo para aprender coisas novas, fazer coisas novas, estar com a sua família, ou a sua rotina abrange em acordar, ir trabalhar, voltar do trabalho, jantar, fazer algumas coisas em casa e dormir? Olha que rotina ruim. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Você pode não ter dinheiro nenhum, mas você pode ser a pessoa mais rica do mundo. O tempo é a única coisa que ninguém pode comprar e ninguém tem a menos também por ser mais pobre financeiramente, tá? Então, todos nós temos esse privilégio, que são as 24 horas por dia. E o que você tem feito nessas suas 24 horas? Então, comece a prestar atenção na rotina que você tem. O que você está colocando no seu dia a dia? Se não está repetitivo, se você não está fazendo exatamente as mesmas coisas os 7 ou 5 dias da sua semana. Eu falo 5 dias por conta de trabalho, 5, 6 dias, né? Tem pessoas que trabalham aos sábados também. Então, será que você está fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias? Ah, mas essa é a minha rotina e pronto, acabou. Não, gente, rotina ela foi feita para ser mudada também. Para ser acrescentado coisas novas e para ser tirado coisas que não fazem mais importância naquele momento. E isso é ótimo. Isso mostra a sua evolução. Não somente na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal também. O quanto você está evoluindo na sua empresa, o quanto você está fazendo novas tarefas, porque por conta da rotina que você estipulou, você consegue entregar o seu resultado mais rápido e você tem tempo para aprender coisas novas, para mostrar para a sua empresa que você também pode crescer lá dentro. E que você tem muito para agregar lá dentro. Só que isso só vai ser possível se você tem uma rotina pré-estabelecida aqui e você entrega os seus resultados que são solicitados naquele momento. Porque para você fazer o a mais, você precisa do quê? De tempo e dedicação. Então, cuidado para essa rotina não te deixar na zona de conforto. Arlete, você já percebeu algum momento aí da sua vida que a sua rotina te deixou ali numa cápsula? Sim,
É interessante você estava falando, né, sobre de segunda a sexta, uma rotina, né, com o trabalho, mas ainda tem aquelas pessoas que trabalham aos sábados. Eu tive vários períodos na vida em que trabalhei nos finais de semana, cheguei a trabalhar nos feriados também, e aí o que pode ser ruim disso? Aí eu trabalhava por escala, então eu percebia que uma outra pessoa, eu me permiti isso naquela época, né? Uma outra pessoa, uma corporação, ela meio que conduzia a minha rotina. Então, assim, tinha coisas boas nisso, porque tinha um trabalho, né? Algo que eu, de alguma forma, me realizava, mas eu percebia que tinha muita dificuldade de fazer qualquer coisa que fosse fora daquilo, como você estava citando. E aí eu percebi assim, poxa, o que eu posso colocar agora? Depois acho que passado uns 6 meses, que eu percebi que não ia sair muito daquilo. Eles determinavam qual era a escala, eu trabalhava naqueles dias, eu trabalhava uniformizada, eu tinha mais ou menos uma carga de horário, e aí era aquilo. E depois vinham as folgas. E aí as minhas folgas também tinham muita rotina, né? Porque me sentia muito cansada, ou porque ainda estava me adaptando àquela rotina. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, sim, aí eu quis colocar um curso, eu percebi que aquilo me fez muito bem, porque movimentou a minha mente. Então entra muito nessa questão, né? De você não entrar na zona de conforto. Não é porque é rotina, tá? E também rotularam a rotina, né? Colocaram a rotina como uma coisa estafante, uma coisa chata. Num relacionamento amoroso dizem que a rotina não é boa. Gente, tudo tem o seu tempo, né? Cada coisa aqui pode ser explicada, né? A gente está aqui, inclusive, para trazer esse tipo de assunto para vocês. Porque na rotina tem muitas coisas boas. O que eu percebo na rotina? Para evitar a zona de conforto, a gente pode colocar assim, incluir algo novo para aquele dia. Então, algo que não vai te tomar muito tempo, mas já vai ser interessante, é a leitura. A leitura, ela é um hábito na minha vida, e o simples fato de você ler alguma coisa, cada dia você vai estar num capítulo diferente. Cada dia você vai estar numa página diferente, num texto diferente, num episódio diferente. Então você vai perceber que ele tem uma história. Aquela história, ela mexe, né, com todo o seu sistema cerebral, ela mexe muito com o seu sistema nervoso, porque tem muitas emoções na história, né? Então tá contando uma história triste, você entra em contato com aquela emoção. Tá contando uma história onde tem muito suspense, onde dá aquelas reviravoltas, ou então uma história melancólica, né, que seja, ou então são vários contos, e aí aquilo sempre te traz a possibilidade da novidade. Isso sim tira a gente da zona de conforto, assim como eu sugiro para as pessoas jogos de tabuleiro, aqueles jogos que você pode fazer tanto no individual quanto no coletivo, que pode ser legal você também permitir essa experiência para outras pessoas. A atividade física é super importante. Então, assim, a atividade física, a gente entra naquela questão, eu não gosto da atividade física. A questão é que tem muitas atividades, né? Cada dia mais as pessoas são criativas, e aí a gente vai percebendo que sempre vai ter alguma em que você vai se identificar, porque a atividade, assim como a leitura, assim como a série, que de repente, né, as pessoas têm visto tanto ultimamente, isso já trouxeram, né, muito para a rotina do dia a dia. Difícil você conhecer uma pessoa hoje em dia que não está acompanhando alguma série ou algumas séries. A questão é que ela, depois de um tempo, também te leva para a zona de conforto, tá? Então, assim, se permita fazer algo diferente. Então, volta para aquele curso, ou então começa um curso novo, tenta fazer alguma coisa mais dinâmica. Se você ficou ali muito parado, então tenta fazer uma coisa mais dinâmica. Tem muitas coisas importantes que a gente pode fazer. E aproveitar esse benefício, né? A gente precisa se movimentar. A rotina é movimento. A partir do momento que ela se torna muito estafante ou muito parecida no dia a dia, então ela deixa de ser um movimento, ela meio que atingiu ali um linear, né? E é importante que você se desafie novamente. Mas existem várias possibilidades aí, inclusive eu gosto muito dos caça-palavras, palavras cruzadas, aqueles desafios, né? Sudoku, o ábaco, né? Muitos exercícios que tiram você, os cubos, né? Os cubos mágicos. Hoje em dia a gente percebe que tem várias outras
outros objetos, né, que estão vindo com essa ideia da gente movimentar todo ali o nosso sistema neural e, com isso, o nosso psiquismo é movimentado. Isso também cabe na nossa rotina, se permitir uma experiência nova. Pode ser, inclusive, um novo paladar, né? Então você pode se permitir experiências gastronômicas, né? Tem as pessoas que gostam muito, elas têm uma energia muito focada na alimentação. Lembrando que alimentação é nutrição. Então você pode experimentar uma comida diferente, você pode experimentar um lugar diferente. Olha um estímulo visual, né? Aí você também consegue, de repente, estimular a audição, o olfato, várias situações. E eu acredito que tudo isso também vai fazer muito bem para essa rotina. E aí, tudo isso engloba que a gente tem uma rotina desde que a gente nasce. Se você parar para pensar, né? Quando, desde que você é bebezinho, ou até mesmo a sua mãe, os seus pais, criam ali uma rotina em cima disso, né? Então, vamos falar aqui, você é bebezinho, você tem ali o horário que você vai mamar, que você vai tomar o seu banhinho, que você vai dormir. Então, olha como a rotina já tá ali desde o primeiro respirar, né, que nós temos ao sair da barriga da nossa mamãe. E isso vem trazendo ali para o nosso dia a dia também. E o que a Leti colocou aqui é muito importante, porque nós precisamos estar incluindo coisas novas. Eu falo muito aqui, vou sempre continuar falando, porque é algo importantíssimo. O nosso cérebro, ele não quer sair da zona de conforto. Por quê? Ele foi projetado para nos proteger a todo momento. Então, fazer algo novo é muito desgastante. Você vai ter que sair ali do seu confortinho, do seu sofazinho, ou da sua rotininha ali certinha para se aventurar. E seja, por exemplo, numa atividade física. É o que a Leti comentou também. Hoje nós temos diversas atividades físicas, né? Porque a gente já pensa em atividade física, academia. E muitas pessoas não gostam de academia. Eu, Flávia, falo por mim. Então, hoje eu vou para uma linha muito diferente aí de academia tradicional. Deveria fazer academia tradicional também? Deveria. Mas não estou fazendo outras opções que também me trazem bons benefícios. Então, não se limite. Às vezes a gente limita muito a nossa mente, a gente está ali travada naquilo que a gente pensa e não expande os horizontes. A vida, ela é muito abundante, ela é muito abrangente e a gente viver nesse mundinho, nessa cápsula, é horrível, porque você não se propõe a conhecer pessoas novas, a fazer coisas diferentes, a aprender coisas novas. A leitura de um livro, ela é incrível, e seja um livro de aprendizado, seja um livro de romance, seja um livro de aventura, é muito diferente. Ir ali assistir um filme num cinema diferente é uma experiência nova. Ou aqui em São Paulo a gente tem o cinema 4D, né, que traz ali toda aquela experiência que você sente o que está acontecendo, parece que literalmente você está dentro do filme. Você se propor a estar em contato com a natureza pelo menos uma vez na semana, você se propor a começar a correr, a experimentar novas coisas, novos paladares, a se aventurar, que nem recentemente eu saltei de paraquedas. Então, assim, aquilo me tirou de uma zona de conforto que vocês não têm uma ideia. Já era algo que eu vinha planejando há mais ou menos uns 2 anos, que eu fiquei ali pensando. Só que o que acontecia? Eu me corroía dentro de mim, porque eu queria viver aquela experiência, mas o medo não me permitia. O medo me travava. E aí, até que chegou um momento, eu falei assim, eu vou. E vamos ver o que vai dar isso aqui. E deu muito certo, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E se eu não tivesse proporcionado isso para mim, eu não saberia o quanto foi legal. O quanto aquela experiência foi inexplicável, que eu não consigo nem explicar para você o que é aquilo. Porque eu achei que eu ia sentir um baita de um frio na barriga e não teve nada disso. É uma coisa que não dá para explicar a sensação que é saltar de paraquedas. Mas eu tive que sair da minha zona de conforto, sair da minha rotina para viver uma nova experiência. E aí, dali eu falei assim, se eu fiz isso, eu posso muito mais. E aí você vai pro próximo, e você vai pro próximo. O nosso cérebro, ele é alimentado de ações.
E se você não tem ações, se você não faz o diferente, se você não faz o novo, se você não sai da mesmice, você não tem como viver e passar para o próximo passo. Eu falo que é como se fosse um degrau, né? Você vai subindo ali, uma escadinha, você vai subindo a cada dia um degrauzinho, ou a cada, sei lá, um mês, enfim, cada um tem o seu momento, mas você vai subindo ali devagarzinho e atingindo novos patamares. Eu digo isso até para um novo aprendizado, né? E assim, não tô hoje contente com o que eu faço aqui dentro da empresa. Você já saiu da sua zona de conforto, já saiu da sua rotina para aprender algo novo, para mudar de área? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Talvez você só tá ali o quê? Na reclamação, na reclamação, na reclamação. E a atitude para mudar isso? Lembre-se, isso tudo só depende de você. Não depende da Arlete, não depende de mim, não depende do seu chefe, não depende de ninguém. Depende de você mostrar novas atitudes para que você seja promovida, para que você vá para uma outra área. E é assim que a vida é. Então, a rotina, eu digo que ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo também. E tudo são escolhas, né? A gente sempre vive num mundo de escolhas, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Em 24 horas do nosso dia, a gente está sempre fazendo escolhas. De fazer algo ou de não fazer algo, sempre. E aí? O que você vai estar fazendo, tá? É importante você ter uma lista de todas as coisas que você vai fazer naquele dia, como eu mencionei aqui no início do nosso podcast, para que você se organize, tá? E tenha um despertador também. Flávia, eu não sou muito boa ali com lista. Você tem opções de fazer isso no seu celular, você tem opção de fazer isso no papel. Hoje em dia a tecnologia nos proporciona diversas coisas, mas a tecnologia também nos deixa naquele mundinho de rede social travado. Então, você já parou para pensar o tempo que você fica ali rolando um feed de um Instagram, de um Facebook, de um TikTok, seja lá o que for, e aquilo não vai te agregar nada em sua vida? E aí depois você fala, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tem tempo para as coisas importantes. Por quê? Você já perdeu 1, 2, 3 horas do seu dia numa rede social que não te agregou em nada. Então, isso a gente não percebe. Por quê? As redes sociais, elas foram ali feitas, projetadas para te manter ali dentro daquele mundo. E quanto mais você usa aquilo, mais imerso você tá, melhor para eles. Então, isso já é feito propositalmente, tá? Então, você precisa prestar muita atenção. O que eu faço na minha rede social? Eu vou e sigo pessoas ali aonde tragam conteúdos que vão agregar na minha vida. Eu não vou seguir o fulano, beltrano, por conta de saber da vida dele, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, porque isso não vai agregar em nada. Agora eu vou seguir a pessoa que vai ter um conteúdo ali que vai me ensinar em algo, que aquilo vai ser importante para a minha vida. Porque o dia que eu estiver ali rolando um feed, rolando um stories, eu vou aprender algo com aquilo. Mas eu tenho que me policiar também. A gente fica ali e a hora passa e a gente nem percebe. Então, entrou na rede social, fez alguma coisa diferente, tenha um despertador para que ele te oriente, que ele toque ali e fale assim, acorda, vamos sair daqui, vamos voltar para o mundo que a gente precisa. Na verdade, a gente já tem essa possibilidade, tá? Quem não conhece essa ferramenta ainda, dentro das redes sociais, todas as configurações, tá? Seja das redes que você tem aí no dia a dia, as que você tá mais habituada, vai lá nas configurações, você vai perceber que tem um tempo, né? Que eles vão te avisar e, na verdade, isso foi definido e já vem configurações novas depois dessas, em que eles estão cada vez colocando menos tempo. Então, você vai ter desde os 15 minutos até mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da rede social que você estiver. Então, já existe lá uma configuração, eles vão chamar a sua atenção
quando você já tiver passado esse tempo lá. E detalhe, não é difícil você passar esse tempo. Você vai perceber o quanto isso passa rápido e o quanto você estava passando muito mais tempo na rede social. Imagina se você começar com a configuração. Você está muito habituado e já está passando muito tempo nas redes sociais. Então vamos dizer que você vai querer começar com 2 horas, tá? Eu costumo muito fazer essas orientações em consulta. E aí as pessoas começam com 2 horas. Fala assim, você tem certeza que você ainda vai ficar 2 horas? Aí fala assim, eu vou porque eu tô percebendo que aqui no meu histórico eu fico uma média do dobro, né? 4, 5, 6. Tem pessoas que passam 8 horas por dia na rede social. Gente, 8 horas por dia é o horário que uma pessoa tem, geralmente, na carga horária de trabalho. Então, ela poderia ser produtiva em várias outras coisas. Detalhe, vocês podem dizer assim, será que essa pessoa não trabalha com isso? Não, nesse caso não, ela não trabalha com isso. A rede social, ela estava exatamente como a Flávia falou e possivelmente a gente deve se perceber nisso. Tava ali rolando um feed, tava ali rolando um stories, entrou ali no Reels, não saiu nunca mais. O Reels parece um labirinto. Você vai de um lugar para o outro, já manda um patrocínio de outro, o outro já tem uma collab com outro e daqui a pouco você já tá lá numa coisa que você nem nunca viu na vida. Você tinha entrado em um que você até conhecia a pessoa, agora a pessoa já tá lá do outro lado do mundo, tá? Então é isso, a gente pode se perder muito na rede social e ela tem sido grande vilã das rotinas, tá? Então se a sua rotina é importante para você ou se hoje aqui você consegue perceber o quanto pode ser importante ter uma rotina saudável, você vai entender que a rede social ela pode estar minando a sua rotina, ela pode estar tirando aquela possibilidade de você melhorar bastante a sua qualidade de vida. Então, rede social tem equilíbrio, né? Tudo na vida é importante, nenhum extremo é bom, né? Então, nem 8 nem 80, né? E aí a gente vai buscar fazer algo nesse sentido. Busque então as configurações. Nesse caso, eu vejo que é bem eficaz, as pessoas que estavam lá, né, esse tempo já muito maior do que a gente costuma perceber, elas adotaram 2 horas, aí gradativamente 1h30, 1 hora, 30 minutos, 15, maravilha. Daqui a pouco a pessoa percebeu que ela estava incluindo outras coisas que eram muito mais úteis na rotina dela, né? E isso faz com que a gente cresça bastante. Eu vejo que é um dos grandes vilões da nossa rotina. A gente não perceber o quanto isso não agrega. E achei importante também, né, Flávia, trazer que aquela pessoa que você segue, mas ela não necessariamente é uma pessoa agregadora. A gente é muito curioso. O nosso instinto humano, né, o primitivo, ele é de bastante curiosidade, senão a gente não teria descoberto o fogo, que fez tanta diferença, a gente não teria descoberto a roda, a gente não teria chegado onde chegou hoje. Tantas tecnologias, a gente foi aprimorando, a gente não teria, inclusive, descoberto a penicilina, a gente não teria descoberto tantas coisas que fazem bem para o nosso organismo. Eu mesma gosto muito da história do Dr. Bach, dos florais de Bach. Então, olha quantas coisas incríveis, por curiosidade. Então, a nossa curiosidade, ela pode ser boa, mas às vezes ela pode ser muito ruim. Então, veja se você não está lá só pela curiosidade. Veja se aquilo ali te agrega. Então, siga pessoas que te agregam. Seja o seguidor agregador, aquele que também vai fazer aquele comentário bacana, vai fazer com que aquela página ganhe cada vez mais relevância. E aí a gente vai fazendo um mundo, né? A gente vai construindo uma atmosfera cada vez melhor, uma atmosfera cada vez mais positiva. E isso, sem dúvida, melhora muito a sua rotina. É isso aí. E aí, entrando agora num tema importantíssimo, cuidado com as prioridades. Se tudo é prioridade, nada é importante. Gente, a gente tem mania de colocar ali, isso eu preciso fazer. Só que você esquece que seu dia tem 24 horas, certo? Você esquece das outras coisas que acabam entrando também durante o seu dia. E aí? Nem tudo é prioridade, nem tudo você precisa se dedicar naquele momento. Então tenha isso muito claro para você. Quando você faz aquela lista que eu mencionei que é importantíssimo fazer, você tem que saber o que é importante colocar ou não como prioridade naquele momento.
Então preste muita atenção e tenha isso em mente, gente. Não, nem tudo é prioridade. E se tudo é prioridade, nada é importante, tá? Saiba realmente o que é urgente. Traga isso para o seu cérebro entender, porque ele já vai começar a associar coisas importantes e coisas menos importantes, porque senão fica ali tudo ouvindo a mente, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente, e ele não quer trabalhar para entender o que realmente é ou não é urgente, tá? Então, coloque isso no papel, te traz clareza e fica mais fácil no seu dia a dia. Sim, eu vejo isso como uma das bases, né, da rotina. A gente imaginando que ela começa a partir do momento que a gente nasce, imaginando que os nossos pais já tinham as rotinas deles, a nossa mãe também poderia já ter, né, ali uma rotina com a gente. Isso é muito bacana. Hoje em dia tá já aí fazendo parte de vários cursos, né, quando a mãe tá ali gestante, né, o casal tá gestante, e é muito bacana. Você conversa com aquele bebê, você conta a história de vida dos pais até ali. Então imagina que legal aquele bebezinho saber antes mesmo de sair, né, da barriga da mamãe, como que eles se conheceram, né? Como que os meus pais se conheceram? O que estava acontecendo na vida deles quando eles souberam que eu estava vindo? E tudo isso é muito, muito importante. A partir do momento que a gente nasce, a gente também vai adotando ali, né? Adotam pra gente num primeiro momento, mas a gente vai entendendo. Olha só como que isso é importante para o nosso cérebro. A gente já vai criando os nossos primeiros caminhos neurais, em que, olha, então o meu organismo ele funciona assim, eu me alimento, o meu intestino funciona, aí depois eu quero ficar limpinho, e aí quando eu me sinto bastante confortável, eu durmo. E aí depois eu acordo e começa tudo de novo. E aí eu acordado também aprendo a manifestar qual que é a minha vontade e as coisas vão acontecendo. Então olha só, essa rotina, ela é fundamental e ela acaba sendo cada vez mais importante à medida que a gente vai crescendo, porque a gente percebe que o desenvolvimento de uma pessoa, seja no processo de aprendizagem, né, ainda a gente está pequenininho, seja lá no dia a dia com a nossa comunidade, com as pessoas que vivem ali no nosso entorno, a gente percebe em vários lugares do mundo que tem um valor muito grande o primeiro cuidador. Então o primeiro cuidador da nossa vida, sem dúvida, ele trouxe uma ideia do que era a rotina. Se era uma coisa bagunçada, se de repente não tinha rotina, a gente pode levar isso para a nossa vida e entender que a rotina não necessariamente é algo útil. Mas se a gente teve ali uma programação diária em que a gente seguia mais ou menos um roteirinho, a gente vai percebendo que a rotina pode ser muito válida e você percebe como isso se manifesta no seu corpo. Algumas pessoas, inclusive, podem desenvolver doenças por não ter esse hábito, e outras podem também acabar criando várias situações na vida em que a deixa irritada, então ela vai levar isso para os relacionamentos, né? Ela vai começar naquele primeiro relacionamento, que é ali com os pais, os irmãos, né? Quando ela os tem, ou então com ela mesma, com aquelas pessoas do entorno, e aí ela vai levar para a vida. Então ela vai levar para o relacionamento afetivo, ela vai levar para o relacionamento ali no ambiente com os amigos, ela vai levar para aquela comunidade que ela participa, e aí isso pode ser tanto muito produtivo, como pode ser totalmente improdutivo. A pessoa vai ter dificuldade de se colocar, ela vai ter um receio, né, de estar ali inserida naquele lugar, naquela instituição. Então, olha só, a rotina, ela existe para nos nortear. Isso eu acho bem importante trazer. Ela é como se fosse uma bússola, né? Então ela está ali dizendo qual seria a próxima atividade. Se eu considerar tudo importante, então realmente não vai ter nada importante, porque sempre tem aquilo que a gente elenca. O que, inclusive, é muito importante é o que vai me permitir já ficar livre para ir para o próximo compromisso. Então, sem dúvida, de manhã, o que acontece? Ter uma rotina
é muito saudável. Eu vou trazer um pouquinho aqui o que eu me permiti de mudança, né, nos últimos meses. Então, de uns 3 meses para cá, eu tenho praticado a yoga com uma constância maior. E eu percebi que isso me trouxe uma outra rotina. E ela é uma rotina mental, porque assim, o fato de ter contato com a yoga, eu acabei convivendo com pessoas diferentes. E aí eu fui lendo mais a respeito daquilo, estudando, tive interesse em estudar aquilo, e aí eu percebi que de manhã funcionava muito assim, já tendo o conhecimento a respeito da importância do sono, então eu acordava, ao acordar eu fazia todo aquele processo de despertar. Então eu espreguiçava, não tinha contato com o celular, eu buscava deixar já o meu quarto claro, então eu já ia trazendo a luminosidade para dentro do quarto, eu ia pro toalete e aí a primeira coisa que eu fazia, raspava a língua. Então eu tenho raspado a minha língua. Eu passei a usar um raspador de língua. Ele é um processo ayurvédico e se vocês quiserem podem pesquisar. Tem várias comprovações da utilidade disso no nosso dia a dia. Depois de raspar a língua, você pode fazer a sua higiene bucal, como você está acostumado normalmente. E aí, após a higiene bucal, você pode tomar um copo de água. Aí fica a critério de cada um. Porque imagina, você ficou uma média de 8 horas dormindo. Então pode ter sido menos ou pode ter sido mais. Só que o seu corpo, a primeira coisa que aconteceu com ele ficou desidratado. Ele não consumiu líquido nesse tempo. Então, não vá tomar café primeiro, não vá consumir, de repente, um suco, ou não vá nada muito doce, ou então nada que tenha um paladar que possa confundir o seu organismo. Toma água. A água, ela é um dos mais essenciais na nossa vida, né? Então a gente já começa a vida também com água, né? O tempo todo que a gente está lá no período de gestação, é a água que está ali acompanhando a gente, né? Tem ali o líquido amniótico, tem fluidos, tem o alimento que chega até a gente através daquilo que também está sendo nutrido na nossa mãe, só que ele vem através da água. Então a água ela sempre vai ser muito importante para o nosso organismo. E depois que você tomar pelo menos um copinho de 200 ml de água, você pode já começar a imaginar a sua primeira refeição. Algumas pessoas até se permitem fazer a sua meditação ou a sua atividade física. Quando eu vou para o meu treino, eu costumo ir em jejum. Isso é muito particular, tá? Eu sei que existem os pré-treinos, eu sei que as pessoas elas podem fazer escolhas diferentes. Eu me sinto muito confortável no jejum. Então eu faço meu treino e aí depois eu vou dando sequência. Outros dias, a minha primeira atividade logo depois de tomar água é fazer a meditação e ela também é muito bem-vinda. Aí depois de tudo isso, a gente pode começar a pensar café da manhã, tomar um banho, né, para as pessoas que também fazem isso no comecinho do dia. Só que aí o celular, ele vem depois desses primeiros movimentos. Percebe como que a vida ela pode ser bem diferente? O que eu percebi incluindo isso na minha rotina ou fazendo essa alteração na minha rotina? Eu me senti muito mais produtiva e detalhe, eu me senti muito menos ansiosa, ok? Por quê? Porque o celular, assim que você acorda, ou se ele for uma das primeiras coisas que aparece na sua rotina, no seu dia, você vai perceber, ele pode te trazer muitas sensações não muito agradáveis, tá? E eu percebi que isso estava interferindo na minha vida. Olha só como que foi importante adotar uma rotina diferente. Isso aqui é só uma sugestão ou como funciona para mim, tá? Não significa que vai ser o mais útil para você. Mas eu posso dizer que pequenas mudanças fizeram uma diferença muito grande. Então, acho interessante compartilhar isso no sentido de repente, pode ser legal. Poxa, eu achei interessante essa questão do raspar a língua. Vamos lá buscar. Para mim não era uma coisa comum, mas passou a ser uma coisa comum. Assim como no outro momento já tinha sido a meditação, em outro momento essa questão da gente dar esse despertar, né? Ligar as luzes naturais e se de repente você estiver num lugar em que ainda não fica tão iluminado com a abertura das janelas, né, e de portas, você pode também ainda buscar a luz do seu ambiente, né? Pode ligar um dispositivo, né? Ou então pode ligar uma lâmpada, mas é muito importante a gente ajudar o nosso corpo a despertar. Isso faz toda a diferença
na nossa rotina e isso dá um novo gás. Às vezes é aquilo assim, eu tenho tanta dificuldade de levantar, e aí você fica esperando a vontade vir para que as coisas aconteçam. Não, é o contrário. Faça acontecer e aí a vontade vem. Foi isso que eu também percebi com esses novos hábitos incluídos aí na minha rotina. É isso aí, é o que você falou. Faça acontecer e a vontade vem, isso é muito importante. E o que a Arlete trouxe aqui é que ela está se incluindo na rotina dela. Porque muitas vezes a gente coloca tudo como prioridade e esquece do principal, que somos nós. Que é você. Quando que você se inclui nessas 24 horas do seu dia? Quando que você vai ter um momento onde você vai cuidar da sua saúde, onde você vai cuidar do seu corpo, onde você vai cuidar da sua mente, onde você vai cuidar do seu sono para que você possa dormir tranquilamente, novos hábitos, novas rotinas, novas coisas que vão trazer você para dentro de você mesmo, que vão fazer você entender quem você é. Nós muitas vezes deixamos o barulho lá de fora nos consumir. E o barulho lá de fora que eu falo é do dia a dia, da correria do dia a dia. Então é uma fofoca aqui, é um ambiente que você tá que você não gosta, são pessoas que têm aquela energia pesada e você carrega isso para você. São N fatores que faz com que você esqueça de você. Então nessas 24 horas é muito importante que você se coloque como prioridade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Depois de você, vem seu filho, que é a pessoa mais importante, seu marido, sua família, pais, mães, seu trabalho, mas você está em primeiro lugar. Porque se você não é capaz de cuidar de você, você não é capaz de cuidar de mais nada. Então tenha essa prioridade. Coloque ali nas suas 24 horas, 1 hora pelo menos do seu dia para o seu autocuidado. Seja um banho mais demorado, seja uma sauna que você vai fazer, seja um momento de fazer uma atividade física, seja um momento de relaxar e ouvir uma música, um momento de assistir um filme que vai trazer informações ali para o seu crescimento, ou até mesmo, às vezes a gente precisa, dar uma desestressada, não quero fazer absolutamente nada nessa 1 hora do meu dia. Tá tudo bem. Você pode fazer isso, mas tenha pelo menos 1 hora do seu dia dedicada a você. Se inclua nessa rotina todos os dias. E não é hoje, no fim de semana, não. Todos os dias. Nós precisamos criar o hábito de cuidar de nós. Porque muitas vezes a gente só pensa no próximo, a gente só pensa no nosso trabalho. E aí a gente fica sempre em segunda opção. Então, crie essa rotina para a sua vida. Essa questão de raspar a língua é extremamente importante. Eu já faço isso há um tempo. E eu comecei a fazer porque eu seguia uma pessoa no Instagram e via ela fazendo e ela falava que era importante, mas eu nunca tinha lido sobre, e aí eu comprei um raspador de cobre. E aí comecei a raspar a língua e aquilo virou uma rotina para mim. Hoje eu não consigo acordar e não raspar a língua, porque eu sinto que sai literalmente todas as toxinas, porque o nosso corpo ele está trabalhando ali para tirar tudo aquilo que a gente colocou, dentro do nosso corpo durante o dia de ruim, e ali muita coisa fica acumulada na língua. Então se você já acorda e você já vai tomar um copo d'água, como muitas vezes eu fiz, você está dando um retrabalho para o seu corpo, porque você está colocando todas aquelas toxinas para dentro do seu corpo de novo. Então são pequenos detalhes aonde faz com que você cuide mais de você, tá? Meditação, yoga, algo que vai te trazer para dentro do seu eu interior, um cuidado especial, você se abraçar, você se elogiar, se olhar no espelho e dizer o quanto você é linda, lindo, o quanto você é importante, você sorrir, acordar feliz. Gente, são N coisas que eu tenho certeza que vão mudar muito o seu dia, a sua rotina, e você vai ser muito mais feliz e vai fazer as coisas com muito mais prazer. É isso. Na minha também está inclusa a massagem. Podem colocar aí. Massagem é maravilhosa.
Bom, então é isso, é esse recadinho que a gente queria trazer para vocês sobre a rotina, tá? Então a rotina, ela tem um lado muito bom, tem um lado ruim também, como tudo na vida. Então saiba o que é prioridade, saiba o que é importante, saiba cuidar de você, saiba encaixar as coisas ali para que o seu dia não fique conturbado. Afinal, a estafa mental faz com que você paralise tudo. Isso é muito sério. Às vezes a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e você entra num burnout, tá? Então, nós não somos super-heróis, nós somos pessoas e nós temos que estar sempre olhando para nós. O nosso corpo sabe tudo e ele tá sempre te dando informação. Bora ver como que tá essa rotina aí? Um beijo e até o próximo podcast. Beijo para vocês.